No vídeo anterior, descobrimos que o seno é a altura de um ponto girando na circunferência. Mas existe uma pergunta importante. Se eu já sei a altura, como descubro a posição para a esquerda ou para a direita? A resposta está em outra função extremamente importante, o cosseno. Vem que o William te explica. Agora, pessoal, vamos observar então uma animação da geração da função cosseno, tá? Então a função cosseno ela começa com o carrinho na posição de 0 e ela vai começar então a subir a circunferência. A altura é 0, porém a distância em relação ao eixo y é máximo, é 1. E a função cosseno ela vai nos representar a distância então do carrinho em relação ao eixo y. Então veja que ela começa então com o seu valor máximo, né? E conforme ela vai subindo, né? Vai subindo então na parte da circunferência, ela chega até o valor máximo em y, mas ele bate com o valor, ele chega até o eixo y. Quando ele chega no eixo y, a distância para o eixo y é 0. Então o seu ponto no gráfico é 0. Por isso que agora ele está cruzando o eixo x. Agora, quando ele chega então no ponto aonde x é igual a 0, nós temos de novo a máxima distância em relação ao eixo y, só que negativo. Agora nós temos a menor distância em relação ao eixo y, né? E temos a mudança para então o cosseno de forma positiva até o seu valor máximo novamente. Então a função cosseno é o movimento circular da projeção horizontal, é a distância horizontal ao eixo y, ao contrário então da função seno. E essa projeção gera o gráfico do cosseno. Tá? Então o cosseno é a projeção horizontal de um movimento circular. Agora, pessoal, vamos deduzir então a nossa função cosseno através aqui do nosso círculo trigonométrico. O que nós temos? Temos um círculo, temos os 4 quadrantes, temos o ângulo de 0, o ângulo de 90, 180, 370 e 360 graus. E agora o que precisamos colocar? Vamos descrever então aqui os nossos ângulos. Vamos botar uns 3 ângulos aqui no meio, os 3 ângulos aqui e uns 3 ângulos aqui também. Beleza. O que a gente precisa da nossa literatura que nós precisamos gravar? Cosseno está vinculado à largura. Então, quando eu falo de cosseno, eu estou falando de largura. Largura, então, aqui, vamos redesenhar isso aqui. Então, vamos encontrar a largura agora de cada ângulo. Vamos escolher aqui uma cor. Ah, não estou gostando, não estou gostando. Vamos ver uma cor aqui que fica bonitinho. Vamos ver aqui, pode ser. Ó, então, vamos pegar aqui o primeiro ângulo. Olha só, comprimento grande, comprimento vai diminuindo, comprimento vai diminuindo. Ele continua aqui, comprimento começa a crescer lentamente, vai crescendo, vai crescendo. Então, temos aqui o primeiro quadrante. Como é que ele começa? Ele começa do seu valor máximo. Então, o nosso cosseno vai começar lá de cima e veja que ele vai diminuindo. Então, ele vai diminuindo, ele vai se aproximando de 0. Ó, tá aqui o nosso eixo, né? Então, veja o y aqui, ele está no seu valor máximo e ele vai se aproximando de 0. Depois ele vai começar a aumentar, ou seja, ele vai começar a se distanciar de 0, só que num valor negativo, que ele está no segundo semiciclo. Aqui. Então ele vai chegar até o seu ponto máximo de novo. Chegamos até aqui o ponto máximo. Agora vamos continuar. Veja que ele vai do ponto máximo até o ponto mínimo agora. Do máximo até o ponto mínimo. Agora ele vai do ponto mínimo até o ponto máximo de novo. Então essa é a função cosseno. Qual a particularidade dela? Ela começa com o valor máximo e depois vai. Já a função seno começa no valor 0. Outra particularidade que temos que decorar é o quê? A função seno está vinculada à altura e a função cosseno está vinculada à largura do nosso círculo trigonométrico. Hoje descobrimos que o cosseno representa a posição horizontal de um ponto girando na circunferência.
enquanto o seno registra a altura. Juntos, eles descrevem completamente o movimento circular. Mas existe uma terceira função trigonométrica que se comporta de maneira muito diferente. Uma função que cresce rapidamente e parece explodir em determinados pontos, a tangente. E é ela que vamos conhecer no próximo vídeo. Valeu, pessoal! Até a próxima!